Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 7, o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ao que Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Meu irmão, minha irmã, aprendi ao longo dos anos, como parte de minha formação cristã, que nascer de novo era exclusivamente uma experiência de fé, uma experiência instantânea, promovida por Deus como resultado da declaração de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Somente mais recentemente fui conduzido a considerar também as palavras de Jesus sob uma outra perspectiva. Isso tem feito muita diferença e trazido mais sentido para a minha fé. Nicodemos era um mestre da lei, versado na leitura e interpretação da Bíblia dos judeus, do nosso Antigo Testamento. E ele procurou Jesus à noite e disse que estava entre os que reconheciam como aquele que havia sido enviado por Deus para ensinar as coisas de Deus. A resposta de Jesus foi desconcertante. Jesus disse que Nicodemos não poderia de fato saber isso sem uma mudança de suas perspectivas de uma nova visão. Ele precisaria nascer de novo. Sem nascer de novo, ele jamais teria olhos para reconhecer os movimentos de Deus, para ver o reino de Deus. O reino de Deus passa despercebido por nós quando o nosso olhar para a vida, quando a maneira como lidamos com a existência orienta-se pelas perspectivas e valores do reino dos homens. E não bastam também perspectivas religiosas, pois elas podem e tantas vezes são apenas perspectivas humanas. Nascer de novo não é apenas uma questão misteriosa da fé, é também um processo radical de mudança no modo de ser e viver a vida. No reino dos homens, o diapasão é o poder. No reino de Deus, é o amor. E cada um deles mostra a vida de uma forma completamente distinta uma da outra. Transitar de um para o outro não é tão simples quanto possa parecer, e é uma mudança grandiosa e radical. É nascer de novo, de fato, literalmente. Nós vivemos envolvidos pelo reino dos homens e estamos tão acostumados ao seu diapasão que nos tornamos vulneráveis e seguimos o seu fluxo sem nos darmos conta, enquanto ouvimos, falamos, cantamos e afirmamos verdades do Evangelho. O diapasão do reino dos homens precisa ser colocado de lado, mas o hábito não é vencido tão facilmente. Nós falamos do diapasão do reino de Deus, mas usamos o do reino dos homens. É preciso nascer de novo, ou não veremos o reino de Deus, ainda que esteja diante de nossos olhos. A fé em Cristo sempre nos chamará ao novo nascimento, pois é na medida em que se aprofunda o novo nascimento que mais se revela a nós o reino de Deus. O problema de resistirmos a isso é a confusão que nós fazemos. Achamos que algo tem a ver com o reino de Deus quando é apenas expressão do reino dos homens e vice-versa. Para perceber o reino de Deus, é preciso nascer de novo, porque ele não se encaixa em nossa lógica. Afinal de contas, qual a lógica de o menor ser o maior, dos últimos serem os primeiros? Qual a lógica de trabalhadores que menos trabalham ganharem o mesmo que aqueles que trabalham mais? Qual a lógica de um publicano sair do templo justificado e um fariseu sair como entrou nele? Sob parâmetros do reino humano,
jamais entenderemos a misericórdia e a graça de Deus em ação. Sem um olhar completamente novo para a vida, não reconheceremos jamais o reino de Deus. Para que experimentemos na vida esse novo nascimento, precisamos crer em Deus do jeito de Deus e não do nosso. Pois há muita gente que crê em Deus, mas de seu próprio jeito. Porém, para a vida com Deus, não é toda e qualquer fé que vale. Isso não tem a ver com doutrina apenas, mas sobretudo com o coração quebrantado. Precisamos crer no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Crer de um jeito que sua justiça pessoal critique, afirmando que assim é fácil demais. Nós iremos nos surpreender com o que veremos. Nós veremos o reino de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.